Três destinos extraordinários. Eternidade, além da morte. No tecer das páginas sagradas emergem três almas imortais, entrelaçadas na trama divina. Seus destinos, selados pela mão do Altíssimo, desafiam a lógica terrena e resplandecem como faróis na noite escura da mortalidade. Elias. Em um dos períodos mais sombrios de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, o rei Acabe governava, um dos piores monarcas da história de Israel. Apesar de não ter um livro dedicado a ele, Elias foi um dos maiores profetas de Israel. Sua origem era de Tisbe, em Gileade, região na Transjordânia. O livro dos reis detalha sua vida mais do que a maioria dos próprios reis, um testemunho de sua influência. Sua confrontação com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou célebre. Acabe introduziu a idolatria em um sistema destinado a seguir a vontade de Deus, causando o sofrimento do povo de Israel. Elias, ao contrário, representava uma forma diferente de liderança. Ele não tinha ligações com o estabelecimento político ou com a família real. Tinha a capacidade de falar a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era audacioso, falando pela verdade, independentemente de quem estivesse no comando. Representava um reino totalmente diferente, com objetivos distintos. Parecia ter atingido o ápice das aventuras humanas, quase além da crença, mas estava prestes a superar tudo isso. Estava prestes a evitar a morte. A saída sem morte de Elias o coloca na rara categoria de partida sem morte, embora nunca saibamos quando ou como Deus fez isso. É evidente no contexto que Deus informou Elias de sua iminente partida. Deus também revelou isso aos filhos dos profetas, bem como a Eliseu, o amigo íntimo e sucessor divinamente escolhido do velho profeta. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias para o céu num redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado num redemoinho. O termo hebraico aqui também pode ser traduzido como uma rajada. Num momento ventoso, num movimento varredor, Elias seria arrebatado e, naquele instante, desapareceria desta terra para a presença de Deus. Deus não apenas havia dito a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também havia dito onde aconteceria. Isso explica porque vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena se desdobrando. Enoque. A primeira menção de Enoque está em Gênesis 5. Este não é o mesmo Enoque que era filho de Caim. Quando Enoque tinha 65 anos, tornou-se pai de Matusalém, o homem mais longevo registrado na Escritura. Genealogias na Bíblia revelam que Enoque era o tataravô de Noé. Judas 14 enfatiza que Enoque, na 7ª geração a partir de Adão, profetizou sobre o julgamento divino. Enoque foi alguém que andou com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé e falou do julgamento vindouro. Num período em que a maioria de seus contemporâneos só era lembrada por seu nascimento e pelos filhos que geraram, Enoque surge como um sopro de ar fresco. Introduzido como os outros, seu testemunho é notável. Sua descrição é breve, mas profunda e substancial, indicando algo sobre sua caminhada pura com Deus. Enoque foi transladado. Sua vida oferece um modelo para muitas pessoas em diferentes gerações, ensinando a viver para a audiência de um. Ensina-nos a buscar com paixão uma comunhão íntima e uma amizade com Deus, sabendo que, ao fazê-lo, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Cristãos nos últimos tempos. Agora, estamos adentrando na profecia registrada. Esta é uma que ainda está por se cumprir, como está escrito. Embora muitos de nós, se não todos, não saibamos o momento exato, Jesus voltará. Experimentaremos a dor da morte, mas os cristãos nos últimos tempos passarão por um arrebatamento. É importante notar que, em Tessalonicenses, tanto os cristãos falecidos quanto os vivos participarão desse evento juntos. Portanto, de uma maneira ou de outra, experimentaremos o arrebatamento durante esse tempo, assim como Enoque. Neste caminho, junte-se a nós em busca de uma compreensão mais profunda dessas narrativas eternas.
Inscreva-se em nosso canal e embarque nesta jornada de descoberta e reflexão. Juntos, exploraremos as verdades que transcendem o tempo e os mistérios que nos conduzem à eternidade.